Preparando. Ok. André, muito obrigado por me fazer regressar ao Panóptico depois de tanto tempo. Eu sou muito contente com esse grupo, porque a gente fez uma espécie de palavra franca, mais que palavra franca, um espírito livre na época em que ele foi estabelecido, um pouco como grupo de extensão lá da UENG, né, nosso pertencimento institucional anterior. Então, a gente sempre presta essa conta, porque lá a gente realmente iniciou palmilhando ali, enfim, pé ante pé, para a gente poder alcançar aí o que a gente está alcançando, os frutos que a gente está alcançando agora. Mas naquela época eu fui muito feliz em estar nessa proposta, um pouco ousada, pelo menos ousada para nós, à época, evidentemente, mas eu fico muito contente da gente ver que isso floresceu, isso tomou outras caras. Eu também fui para outros desvios, mas aqui estou de volta e é muito bom ver a vitalidade do grupo e, sobretudo, a vitalidade do pensamento ainda no espírito livre que a gente estabeleceu lá como traço unário de um grupo, o traço inicial desse grupo para acontecer, né? O André me fez esse convite, companheiro de tantas paradas, lá no início, quando ele me disse que faria algumas conexões das teorias Foucaultianas para pensar a resistência a partir de outras áreas. E aí ele falou, poxa, a psicanálise podia também fazer parte dessas conexões, e eu, claro, aceitei com bom grado, com muito desejo de fazê-lo, mesmo porque foi um desafio para mim, porque eu não era necessariamente o que eu estava pensando em termos de... né, o que eu estou fazendo em termos de pesquisa, de extensão e de trabalho clínico no momento, mas me fez me centrar e elaborar algo acerca desse percurso. Sei que aqui eu posso contar com Gilmar, com Liliane, com Milene, com Lucas, com pessoas que estão aqui à minha volta, que não vão me deixar sozinhos aqui na cova dos leões Foucaultianos. Né? Assim... Muito bem. Eu preparei aqui um roteiro de fala, mas eu não vou expor aqui para vocês, é só para que eu possa me orientar. Eu vou colocar aqui também no chat a pergunta que a gente... Deixa eu ver se sai tudo. Eu acho que sai, sim. Sai aqui a questão de partida, né, com relação ao que a gente está propondo aqui. Perguntar estritamente, assim como a histeria foi considerada como um modo de resistência de mulheres europeias no fim do século XIX contra uma sociedade tradicionalmente androcêntrica que rechaçava o desejo delas e as levava a padecer seus corpos, quais seriam hoje os modos de resistência a que a psicanálise se dedica a escutar, como fizera com o sintoma histérico que a inaugurou lá no final do século XIX. Então, essa é a pergunta de partida para a gente poder conversar. Vamos ver. Eu vou aqui seguir um roteiro, eu coloquei um roteiro aqui, então eu não estou vendo vocês na tela. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em paralisar e me perguntar para que a gente possa conversar, tá bem? Vejam vocês, eu dividi os pontos em 3, basicamente. A exposição vai ser em 3 pontos. O primeiro ponto, o sintoma resiste, eu chamei assim, o sintoma resiste. O segundo ponto, a histeria como resistência e modo de vida, para um segundo ponto, histeria como resistência e modo de vida. E o terceiro ponto, respondendo à pergunta, que modos de resistência a psicanálise escutaria hoje? Que modos de resistência a psicanálise escutaria hoje? Bem, do ponto de vista do primeiro ponto, então vamos a ele. O sintoma resiste. Bem, o dizer o sintoma resiste, a gente precisa situar o sintoma. Então, vamos situar o sintoma dentro da invenção da psicanálise. A psicanálise foi inventada em 1900, ali com a interpretação dos sonhos, um pouco antes talvez, mas oficialmente ali a interpretação dos sonhos, um livro célebre do Freud, que inaugura em 1900 a psicanálise, mas ele já fazia, digamos, um estudo psicanalítico ali nos anos 90 do século XIX.
ali de 1890, 90 e poucos, no século XIX, ele estava fazendo esses estudos clínicos que iam virar a psicanálise. Então, vamos entender que a psicanálise, essencialmente, ela vai nascer como uma clínica, né, uma clínica derivada da psicodinâmica. O que é a psicodinâmica? Você inclinar sobre o sujeito para saber o que está se passando com ele, na sua singularidade, né? Isso é a ideia de clínica, né? Inclinar sobre um sujeito para extrair ali a singularidade. Então, ela nasce como uma clínica, ela é uma pesquisa, porque essa clínica vai derivar de pesquisas sobre as questões que dizem respeito à subjetividade, e ela vai compor uma teoria que vai ser o arcabouço teórico, a estrutura teórica que ela tem para pensar o humano, né? O sujeito humano. Então, ela é uma clínica, ela é uma pesquisa e ela é uma teoria, assim vai dizer Freud lá nos inícios da psicanálise. Falando em psicanálise, nós estamos falando essencialmente do inconsciente. E o inconsciente enquanto teoria, estrutura e método. O que eu quero dizer com isso? O inconsciente não é um conceito da psicanálise. Os teóricos, ou os iluministas, de maneira geral, já estavam trabalhando a ideia do inconsciente lá no século XIX e no século XVII, anteriormente a Freud. Mas o que o Freud faz é estabelecer uma teorização, uma estrutura e um método de investigação desse inconsciente a partir da psicanálise. Ainda nesse aspecto geral, quer dizer, ela nasce como uma disciplina, né? Uma disciplina à margem da medicina, quer dizer, ela vai se desmembrar da medicina e ela vai também estar à margem da psicologia, sobretudo porque a psicologia, no século XIX, ela estava nascente, e ela estava nascente com um propósito, ou vamos dizer, com um enquadramento bastante biologista, né? Ela estava muito experimental, enfim, buscando muitas respostas na biologia para se fazer ciência. Então, o que importa para a gente aqui? A psicanálise nasce se desmembrando da medicina e se desmembrando da psicologia, e criando uma epistemologia própria, né? Qual que era a meta? Qual que foi a sua meta inicial, e que, de certa forma, é a nossa meta até hoje? É fazer clinicamente o sujeito do desejo vir à superfície. Isso é a nossa forma moderna de dizer, né? O contemporâneo. Fazer clinicamente o sujeito do desejo vir à superfície. Esse sujeito vir à superfície, sair da alienação do significante que o aliena para ele poder estar no mundo e poder dizer de si mesmo. Ou criar uma verdade sobre si, né? Então, ela se dedicou a escutar o estranho, escutar o infamiliar, escutar aquilo que destoava da ordem vitoriana da época do século XIX para o século XX. Então, digamos que ela vai se debruçar, dizendo de maneira final, assim, ela vai se debruçar sobre dois enigmas, ou talvez os dois maiores enigmas da existência do humano, que é a sexualidade e a morte. Quer dizer, são as pulsões de vida é a pulsão de vida e é a pulsão de morte, mas, enfim, são os enigmas da vida, que é a sexualidade, de onde viemos, e a morte, para onde vamos, que significam esse lugar estranho, infamiliar e completamente a revelia da própria vida do sujeito humano na Terra. Então, a sua primeira grande, enquanto disciplina que se separou da medicina e da psicologia, qual que é a sua grande primeira batalha, ou pelo menos o que ela veio dizer logo de cara? Ela veio fazer uma espécie de dissolução da diferença entre o normal e o patológico. Quer dizer, lembra da frase do Caetano, assim, de perto ninguém é normal? Pois é, ela vai dizer seguramente que ela vai tentar dissolver, ou vai fazer isso se dissolver do ponto de vista do normal e patológico. Tanto é que, para vocês terem ideia, em 1905, Freud vai escrever um texto que vai bem dizer disso, dessa despatologização desse momento vitoriano, né, que tentava, de alguma forma, estabelecer quem estava dentro ou fora da norma. E aí Freud vai escrever um livro chamado A Psicopatologia da Vida Cotidiana. A Psicopatologia da Vida Cotidiana. O que significa isso? Que a nossa vida cotidiana é psicopatológica. Quer dizer, nós não temos necessariamente um lugar correto de existência. Não há um normal, né? O fora da norma nos habita tanto quanto a norma.
Então, em outras palavras, ou trazendo aqui para os nossos tempos, é como se a gente dissesse assim, o sujeito, ou né, cada um de nós, enquanto sujeito do desejo, ele não cabe na ordem social. Nós somos exatamente aquilo que excede da ordem social. Se a ordem social estabelece um código de existência, um código moral de existência, o sujeito é justamente o que excede a esse código moral. E eles, excedendo esse código moral e tentando participar dele, né, tentando participar do bolo, então ele vai produzir sintoma. Essa é a natureza da ideia do sintoma em Freud. Quer dizer, você está fora, você, enquanto desejo, é repelido dessa ordem moral e você tenta encaixar-se nessa ordem moral produzindo sintomas. Deixa eu ver o que anotei aqui mais. Ok, primeiras constatações sobre a resistência, então, em Freud, né? As primeiras constatações freudianas para a resistência vai ser justamente no sintoma, e aí, no caso, o sintoma individual que ele está escutando, sobretudo daquelas mulheres histéricas, enfim, dos sujeitos que ele estava escutando no final do século XIX. O incrível é que, naquele momento, ele, racionalista que é, derivado de toda dessa conjuntura cientificista da época, ainda que ele não seja iluminista, mas ele é racionalista, Freud, vai acontecer algo muito fundamental, porque ele vai entendendo que a razão não vai dar conta de explicar o sintoma. O que eu quero dizer com isso? O sujeito se apresenta para ele com algum sintoma, uma contratura muscular, uma dissociação, alguma cegueira histérica, algum comportamento bizarro, enfim, algum comportamento de ordem psíquica. Esse sujeito se apresenta para ele e, mesmo tendo revelado os motivos pelos quais aquele sujeito estava sofrendo daquele sintoma, mesmo revelando racionalmente aquilo, o sintoma a pessoa não abria mão do sintoma. Então ele começou a entender que, ao nível do sintoma, o sujeito resiste mesmo, assim, no seguinte sentido: o sujeito sofre, mas ainda assim não abre mão do seu sintoma. Ele sofre, ele revela, ele sabe as forças que fizeram aquele sofrimento acontecer, mas ele não abre a mão do sintoma. Então foi o primeiro contato da resistência que Freud vai teorizar, inclusive, com esse nome. Ele vai falar, olha, o sintoma resiste. E nós temos que saber o que isso significa. Bem, mas vocês devem estar me perguntando, mas qual a diferença entre o sintoma médico, por exemplo, para o sintoma subjetivo? Isso é importante que a gente frise, né? Porque ambos vêm da mesma condição, mesmo porque Freud era um médico, né? Não há dúvida que a gente estabelece que o sintoma médico é o sintoma de alguma coisa que não funciona no sujeito e que a resposta é orgânica, né? Ou seja, o sintoma médico ele tem uma resposta orgânica. Então, se eu estou com garganta ruim, com febre, com coriza, isso é sintoma de Covid. Então, quer dizer, é o sinal de que alguma coisa não está bem, é um sintoma sinal que algo não funciona, mas a resposta é orgânica. No caso do sintoma psíquico, também é a mesma coisa, é um desfuncionamento de algo, é o sinal de que alguma coisa está errada com você, com o sujeito, mas com o qual o sujeito vai gozar com. Né? Então, isso é muito complicado para nós, por isso que há uma fixidez do sintoma para a ordem da psicanálise. Veja, você pode estar... Vou dar um exemplo que aí talvez fique claro. Por exemplo, o delinquente. A delinquência pode ser um sintoma psíquico para um adolescente infrator, por exemplo. Pode ser um sintoma, como não, mas pode ser um sintoma para ele. E isso causa algum mal, porque o sintoma sempre causa algum mal. No caso da delinquência, a segregação, a exclusão, a sensação de perseguição, ou mesmo a desorganização do sujeito em relação à comunidade. Ele pode se sentir assim. Então, o sintoma é algo que causa dor, ou algo que causa uma restrição, né? Algo que causa um problema. Mas, ao mesmo tempo, o sintoma, no caso psíquico, ele é uma solução. Quer dizer, ele tem uma maneira da pessoa ter um prazer em relação a isso. Então, por exemplo, a pessoa tem um sintoma da delinquência que causa alguma restrição para esse sujeito,
mas com o qual o sujeito goza porque, usando a delinquência, o sujeito pode ter poder na comunidade, pode imputar medo nas pessoas, pode ter acesso ao consumo, tem um gozo com o sintoma. Então, vejam para vocês verem. Então, o sintoma em Freud, ele é ambíguo. Ele tem uma face de restrição, que é típico do sintoma médico, mas ele também tem uma face de gozo ou uma face de solução, quer dizer, uma face com que o sujeito goza com aquilo, né? Então, isso é muito comum entre o nosso meio. Vamos imaginar a situação do deprimido, né? Que está em voga hoje na existência do Ocidente. Quer dizer, o sujeito deprimido é aquele que desiste de se colocar em luta, né? Porque ele já sabe de antemão que ele vai perder, que ele já perdeu de antemão, então ele já desiste de se colocar em luta, ele já se retira, mas ele tem um ganho com isso, que pode ser o próprio se retirar da luta, né? Para não se colocar à prova, como pode também exigir incondicionalmente o cuidado das pessoas à sua volta, enfim. O que eu quero salientar é que o sintoma teria o sintoma resiste porque essa face de gozo do sintoma, o sujeito não quer abrir mão dela. Então, o Freud vai chamar isso de caráter autoerótico, nem é caráter, ele vai dizer assim, há um núcleo autoerótico do sintoma, um núcleo não representável, que ele não entra na razão, no código racional, para poder ser debelado. Não é por essa via do saber que a gente vai conseguir alcançar esse núcleo do sintoma. Isso abre outra frente de conceito para Freud, e aí nós estamos aqui só nesse ponto primeiro para a gente conceituar e situar vocês, que é justamente quando ele introduz a pulsão de morte. Quer dizer, o impulso de morte é derivado justamente desse núcleo autoerótico não representável, que é causado pela minha relação social, pela relação com o outro. Ou seja, a partir do momento em que eu encontro com o outro, esse outro social, ele é um invasor, quer dizer, ele é aquele que vai me deslocar de algum lugar. Então eu tenho para com esse outro um impulso de destruí-lo, um impulso de tirá-lo de cena. É um impulso de morte, um impulso que faz com que ele saia de cena antes do amor. Quer dizer, o amor vem revestir isso, ou o amor vem significar isso, ou os impulsos de vida vêm significar isso, mas Freud vai deixar muito claro. O primeiro impulso, quando o outro chega, um momento em que o outro chega, isso desde lá a criança, né? Desde a criança, do bebê, a maneira que esse outro chega, ele antes é um invasor, ele antes é um ameaçador, e não necessariamente o sujeito do amor. Por isso, Freud vai dizer que o impulso primeiro, o impulso original, é o impulso de morte, é um impulso sem representação. É um impulso, na verdade, autoerótico. De onde ele tira essa ideia? Do eterno retorno do Nietzsche. Né? Ele vai lá no eterno retorno do Nietzsche para começar a entender que talvez a gente tenha algo dessa ordem na pulsão de morte, mas ao inverso do que o Nietzsche falou. Porque o Nietzsche vai propor o eterno retorno na ordem do Zaratustra, né? Ou da ordem do super-homem, no seguinte sentido: o homem viveria aquilo de novo para garantir o seu lugar sublime enquanto espírito livre, né? Ou seja, o eterno retorno é eu vivo tudo de novo para que eu possa alcançar esse lugar. O que o Freud vai dizer, talvez de maneira diferente, é que o eterno retorno é o eterno retorno a esse ponto mortífero, a esse lugar autoerótico, a esse lugar sem representação que o sujeito tem e que ele fica buscando na vida representá-lo. Vou dar um exemplo disso que a gente tem na nossa vida cotidiana, é que você quer mudar a vida, você quer fazer uma báscula na sua vida, enfim, trocar de amor, trocar de trabalho, trocar de viagens e tudo, e aí você se pega fazendo as mesmas coisas. Você sai de um amor, encontra outro, mas ele tem a mesma face. Você sai de um trabalho, encontra outro, mas submete ao mesmo poder do chefe. Você quer fazer outros tipos de lazer, mas faz os mesmos que você tinha hábito antes, sem se dar conta que estava fazendo isso. Então, a isso Freud vai chamar de compulsão à repetição. Quer dizer, o sujeito, né, nesse eterno retorno à mesma coisa, no sentido de uma compulsão à repetição, daí a segunda face de resistência
que ele vai encontrar agora sim na ordem pulsional. E para terminar, então, esse primeiro ponto, eu vou, então, dizer para vocês que, então, Freud começa a perceber que nós temos, que o sintoma resiste, o sintoma na ordem social resiste, então o sintoma individual do sujeito resiste na ordem social, mas ele começa a perceber que o próprio sintoma da ordem social, não só mas da ordem social, porque ele começa a perceber que na história nós vamos ter os sintomas da própria formação histórica, que vai também resistir a poder ser elaborado. Como que ele vai ver isso? A gente vai entendendo que diferente dos sintomas médicos, né, que são organicamente localizáveis, o sintoma psíquico ele é histórico, né? Ele é determinado discursivamente, né? As doenças mentais, os transtornos ou desordens mentais são constituídas historicamente, elas vão mudando de acordo com a história. Então a gente começa a entender que, por exemplo, na virada do século XVIII para o século XIX, a paranoia era um sintoma muito comum da época, porque era a época em que a gente estava formando a sociedade industrial, você precisava de produzir mão de obras, de pessoas enquadradas no sistema industrial, e aí você começava a classificar quem era normal ou quem era anormal nessa época e perseguir aqueles que não seriam. Quer dizer, aqueles que eram os fora da ordem, né? Esse fora da ordem, então a gente criou uma sociedade bastante paranoica, a sociedade industrial do século XVIII e XIX era bastante paranoica nesse sentido. A sociedade vai evoluindo, a gente vai construindo uma instituição burguesa, né? Uma sociedade burguesa ao longo do século XIX, e ao final do século XIX para o século XX, nós vamos ter não mais tanto a paranoia, mas a histeria como fenômeno social daquela época. Por que a histeria? Porque, evidentemente, as mulheres começaram a participar da vida das cidades, começaram a participar da vida do ambiente social mais amplo e começaram a querer também ter seus prazeres nesse ambiente. Quer dizer, elas precisavam não ser um sujeito de segundo escalão, uma cidadã de segundo escalão. Não, as mulheres queriam gozar tanto quanto os homens gozavam de uma civilização citadina, europeia, moderna, republicana, como acontecia no final do século XIX. E elas eram reprimidas por isso. Então, na verdade, os padecimentos histéricos, né, o sofrimento psíquico histérico, estava par e passo com a emancipação feminina que estava acontecendo nessa mesma época, no século XIX para o XX. Daí as histerias serem essa chaga no corpo, né? Esse corpo que não cabe no social sendo mostrado no final do século XIX e XX. E aí, quando a gente vem para o século XX e XXI, que é o momento em que nós estamos na sociedade não mais tanto da paranoia, nem tanto da histeria, ainda que isso tudo esteja conosco hoje, mas nós estamos vivendo a sociedade deprimida, a sociedade em depressão. Por que sociedade em depressão? Porque, na verdade, nós viemos conquistando várias liberdades ao longo do século XX, nós viemos emancipando muitos grupos sociais, muitos agrupamentos que estavam alijados da cena social, a gente veio fazendo esse movimento acontecer ao longo do século XX, a gente vai falar sobre eles, e a gente tinha a ilusão, ou a gente tinha o encantamento de que a gente conseguiria libertar o sujeito humano conseguiria ser livre num momento como o que a gente está vivendo agora, e foi exatamente o contrário, quer dizer, começamos a perceber que o excesso de gozo não regulado, o excesso de busca de prazer não regulada, vai produzir, na verdade, o contrário, né? Vai produzir uma grande desilusão. Nós não conseguimos chegar na tal da felicidade que, porventura, o século XX prometeu depois das guerras. Enfim, a gente não conseguiu chegar a isso, e o que gerou foram dores do eu, né? O eu soberano, dores do eu individual anunciado nessa sociedade sob a forma de depressão, quer dizer, depressão de uma sociedade que não nos conduziu à felicidade. Ponto 1, estou fechando, vou para o ponto 2 agora.
a histeria como resistência e modo de vida. Bem, eu já dei o tom, né, dessa abordagem ao dizer que talvez a histeria tenha sido elevado, logo ali no início do século XX, ela tenha sido elevada a uma condição estética da existência. Então, a gente vai encontrar isso em artistas, nos surrealistas, por exemplo, em alguns filósofos da época, nos feministas, ou nas feministas, né? Nos libertários e nas libertárias, enfim, nas pessoas que estavam ali buscando uma política sexista mais aberta. Nós vamos encontrar isso no início do século XX. Vamos lembrar que o século XX entrou logo de cara com a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então, logo a gente saiu da Guerra Mundial, houve um boom de liberalização das pessoas ali na década de 20. Então, foi um período bastante efervescente na Europa com relação às ideias, às artes, à intelectualidade, aos movimentos sindicais, de trabalhadores, etc., e inclusive das mulheres com direito a voto, com sufrágio, com uma inscrição na vida de uma maneira muito mais intensa e muito mais presente a partir da emancipação feminina. E, inclusive, saindo dos seus espartilhos, daqueles vestidos arredondados e estranhos ao corpo, que fazia com que a mulher teria que estar escondida por detrás daquelas roupas todas do século XIX. Quer dizer, nesse momento, nós vamos elevar a histeria à condição de modo de vida, né? Ela sai da ordem da psicopatologia básica da psiquiatria. Mas aí, gente, ao longo do século XX, nós vamos verificar que a psicanálise sempre tomou parte de quase todas as práticas que visavam fazer furo, eu digo assim, fazer furo nos discursos hegemônicos. Assim. A psicanálise sempre esteve presente onde era necessário fazer furo em discursos totalizantes, em discursos colonizadores, em discursos homogeneizantes. Cito Freud, em 1925, ele vai escrever na autobiografia uma coisa interessante que vai dar o tom para vocês. Ele vai escrever assim, deixa-me ler aqui. A psicanálise cumpriu seu destino de estar na oposição e de ser posta sobre o anátema, sobre a excomunhão, né? Sobre o anátema da maioria compacta, dando-lhe certo grau de independência de julgamento. Quer dizer, essa era a posição ética freudiana, essencialmente, fazer furo nos discursos hegemônicos para produzir novas verdades, né? Então foi assim que ao longo do século XX a gente viu a psicanálise ser protagonista em várias das lutas. Por exemplo, nas lutas antissemistas e de supremacistas, né? Contra os antissemistas e contra os supremacistas das raças europeias, ali desde o século X até o século 70 do século passado, desde os anos 10 e 70 do século passado, nós vamos encontrar os textos sociais de Freud, para quem se interessar, as práticas freudo-marxistas, lá de Benfeld, da Escola de Frankfurt, dos hospitais, das práticas em hospitais de Winnicott, de reformatório do Eichhorn, por exemplo, dos grupos operativos, enfim, a gente vai encontrar uma série de psicanalistas envolvidos nas cidades, nas instituições, com clara ação contra os discursos antissemitas e supremacistas. Nós vamos encontrar também a luta antibelicista, né, sobretudo entre 20, quer dizer, a luta pela pacificação e não guerra. E aí, claro, a gente vai encontrar isso nas cartas de Freud, né, dos primeiros psicanalistas, a troca de correspondência, a própria colônia de Baumgarten, do Benfeld, a Escola de Frankfurt, com certeza, enfim, são os movimentos antibelicistas que a psicanálise também advogou. Mais tarde, aqui no Brasil, aqui na América Latina, nós vamos encontrar as lutas antiditatoriais, quer dizer, a psicanálise foi protagonista das lutas antiditatoriais, com a psiquiatria social do Pichon Rivière, da nossa colega argentina, do Pacto Edípico, o Pacto Social aqui do Hélio Pellegrino, enfim, vários outros. E nós vamos encontrar mais duas lutas fundamentais, a meu ver, que é a luta antimanicomial dos anos 80 e 90,
né, em que a gente vai se ocupar de desinstitucionalizar o louco, né? E aí a gente tem experiências fantásticas, desde do Lacan com o sintoma com H, até a questão do Viganò na Itália, do Célio Garcia, da Loboski aqui. Enfim, várias pessoas vão fazer essa luta antimanicomial. E outra luta também que eu acho que a psicanálise assumiu um protagonismo foi na luta da inclusão dos deficientes mentais e não segregá-los, né? Nos anos 90 e 2000, com a criação de várias experiências, várias escolas ou instituições experimentais para fazer essa inclusão acontecer, desde a escola de Bonneio, famosa na França, a criança no espelho da Doutor, o lugar de vida aqui em São Paulo, no Brasil, são alguns dos exemplos que a gente vem vivendo. Mas aí vocês vão me dizer assim, bem, mas a psicanálise nem só anti-discurso hegemônico ela esteve, né? Nem só nesse lado ela esteve, claro que não. A psicanálise, ela mesma, também resistiu a resistir, eu poderia dizer. Quer dizer, ela resistiu a resistir ao se alinhar paralelamente à psiquiatria como discurso hegemônico, ali entre os anos 40 e os anos 80 do século passado. Boa parte dos psicanalistas, sobretudo aqueles que migraram, que eram psicanalistas judeus, que migraram para a Inglaterra e para os Estados Unidos, né? Países essencialmente psiquiatrizados, ela então vai compor esse discurso psiquiátrico hegemônico da época e restituir aquilo que ela interrogou na sua origem, que era reconstituir o normal e patológico, a divisão entre normal e patológico. E aí é muito triste, porque, de certa forma, as teorizações da psicanálise serviram de massa de manobra dessas ciências hegemônicas, a psicanálise incluindo, né? Então, quando a gente fala de complexo de Édipo, ou das teorias do desenvolvimento, ou consciente, pré-consciente, inconsciente, enfim, a gente faz uma espécie de contrato estrutural hegemônico do pensamento psiquiátrico, né? A psiquiatria vai basear-se na psicodinâmica da psicanálise para se fundamentar, e, evidentemente, ela vai fazer isso até a chegada dos neurolépticos, que aí a psiquiatria, de novo, volta para a medicina, para o seio da medicina, e deixa a psicodinâmica de lado. Se eu estiver falando alguma palavra estranha, vocês podem me interromper por áudio, porque eu não estou vendo vocês, e aí vocês me perguntam. Claro que toda essa estrutura, esse contrato estrutural, conceitual, talvez hegemônico, vai também estar na psicologia, na filosofia, nas ciências sociais, nas artes, na educação, no direito, que vai de certa forma, acampar esse pensamento. E aí, claro, gente, a psicanálise se cede a esse lugar de ciência do controle ou ciência do exame, né? Como vocês têm o hábito de chamar, e que a gente vai chamar, nós mesmos psicanalistas, de ciência fossilizada. Né? Essa ciência fossilizada que o saber vem antes do sujeito, né? Ele já está estabelecido estruturalmente antes do sujeito, o que para nós é um equívoco enorme, do ponto de vista subjetivo. Bem, aí, claro, nós viramos o pau-obra, quer dizer, nós viramos, na verdade, nós somos usados por essas ciências e sofremos também a crítica de vários pensadores acerca dessa posição da psicanálise. Ela foi colocada na berlinda, e aí a gente tem o psicanalismo, por exemplo, de Robert Castelli, que vai fazer uma crítica a essa forma psicanalítica hegemônica, né? A história da sexualidade do Foucault, que vocês conhecem bem e com certeza já viram várias críticas à psicanálise a partir de Foucault, o Anti-Édipo de Deleuze e Guattari, né, que vocês também devem conhecer, e eu vi agora menção a algum trabalho sobre isso, a gente pode conversar sobre. Então, a psicanálise, que nasceu furando discursos hegemônicos, se torna ela mesma um outro discurso hegemônico. Então, ela acaba por praticar aquilo que ela critica, né? Aí, ao longo do século XX, ou boa parte do século XX. Que isso foi o ápice,
do pensamento psicodinâmico, né, que agora tem sido sucedido claramente pelos psicofármacos, pelas terapêuticas neuropsicológicas, neurobiologistas, enfim, nós estamos voltando para essa era enormemente neobiologista. E aí sim, a psicanálise foi expelida da ordem médica, porque a psiquiatria cada vez mais a expeliu, e é vista com desconfiança pelas teorias sociais e políticas. Então, de um lado, ela foi expelida da ordem médica, e do outro, ela é vista com muita desconfiança pelas teorias sociais e políticas. Então, foi necessário, lá ainda na década de 50, foi necessário aquilo que Lacan vai chamar de retorno a Freud. Quando eu falo mais de Lacan aqui, vocês devem perguntar por que mais Lacan e não outros pensadores da psicanálise, outros psicanalistas? Porque, na verdade, todos os grandes psicanalistas, digamos que eles sofisticaram as teorizações e sofisticaram a clínica freudiana. Mas eu considero particularmente que Lacan convulsionou a clínica freudiana e convulsionou as teorias freudianas, aproximando as teorias freudianas da matemática, da lógica, da filosofia, da antropologia, do estruturalismo. Enfim, o Lacan realmente não fez apenas uma sofisticação ou um aprimoramento das teorias ou das técnicas freudianas, porque outros fizeram e fizeram muito bem, inclusive. Lacan, na verdade, promove uma convulsão que faz com que o nome dele esteja aí nessa evidência, né? Ou pelo menos para nós latinos. Mas o que seria o retorno a Freud que ele propõe? Eu encerro essa segunda parte com isso. O Lacan vai propor, ali nos anos 50, não um retorno ao mestre, né, ao que o Freud fez, ou como o Freud fez, no purismo do mestre. Não, longe disso. A gente já estava longe, inclusive, com os outros psicanalistas que sofisticaram a psicanálise. Nós já estávamos longe dessa forma de fazer. Não, não era disso. Mas retorno ao ato de ruptura, ao ato mesmo da descoberta, ao caráter subversivo de se opor à norma. Quer dizer, o Lacan nos convoca de novo a retornar a Freud para voltar ao seu ato disruptivo de romper com a norma para escrever algo sobre o real. É isso que ele estava tentando nos convocar enquanto retorno a Freud. Ele fala lá em 50, hein? Ele fala isso lá na década de 50, no final da década de 50, e a gente vem, desde então, a gente estava no seio da psiquiatrização da psicanálise, mas ao mesmo tempo com a psicanálise ocupando a cena pública, furando os discursos hegemônicos, né? Isso é ambíguo aí na psicanálise, e aí nós viemos desde a década de 60 tentando fazer isso, retorno a Freud, mas nesse frescor mesmo da ruptura freudiana, do ato do Freud em si, e é o que a gente vem fazendo até hoje para tentar fazer uma prática, vamos dizer assim, de uma hermenêutica emancipatória da psicanálise. Quer dizer, a gente retorna a esse lugar de uma hermenêutica emancipatória, que é o lugar onde a psicanálise se situa. Bem, vamos então ao terceiro ponto, que eu chamei, ao último, que eu chamei de que modos de resistência a psicanálise escutaria hoje, né? Que é o que nos interessa aqui, talvez, para o nosso debate. Gente, eu não tenho dúvida que nós estamos na virada pós-moderna. Nós estamos na aurora da pós-modernidade. Nós realmente rompemos com um modelo de existência, um modo de existência anterior, histórico anterior, e estamos nos tornando outra coisa. Então, nós estamos passando por uma espécie de destituição de instituições modernas, destituição dos valores políticos, sociais, institucionais que serviram de base, que serviram de pilares para o modo de ser da modernidade, ou pelo menos da modernidade das nossas sociedades ocidentais, hoje neoliberais. Quer dizer, nós estamos destituindo esses valores institucionais modernos. Né? Isso tem a ver com o quê? Quais são esses ideais? Ideais de república, ideais de democracia, de justiça social,
de liberdade, fraternidade, igualdade, de Estado democrático de direito, enfim, todos esses ideais que compuseram, né, a pós-modernidade, eles encontram hoje muitíssimos, severamente desgastados, erodidos, desacreditados, desafiados e até ameaçados, como é no nosso caso aqui no Brasil. Então, a gente realmente colocou né, nós colocamos esse ideal em questão, né, nesse momento agora da vida. E eu vou dizer, em determinado livro que eu escrevi, né, o nome atual do Mal-Estar Docente, eu vou escrever lá em que o declínio do simbólico e a prevalência do imaginário faz surgir o deserto do real, quer dizer, a virulência da sociedade em carne viva. Eu explico isso para a gente poder entrar na nossa questão da resistência. Se nós estamos vivendo o declínio do simbólico, o declínio dos valores institucionais, em contrapartida, uma prevalência dos valores imaginários, né, através da imagem, né, através propriamente das fantasias, das ilusões, das quimeras, das posições individuais, isso faz surgir o deserto do real, que eu vou chamar da virulência em carne viva, que é esse excesso de gozo da sociedade sobre a forma de ódios, perseguições, segregações, exclusões, ou seja, formas bizarras onde o humano onde a pulsão de morte fica a carne viva, né? Fica em carne viva nesse encontro dos humanos. Quando a gente fala de simbólico imaginário, pode haver alguma dúvida, sobretudo para os mais iniciantes. Então, a gente tem, vamos dizer que os valores simbólicos são aqueles valores, grosso modo, que partem da sociedade para o indivíduo, né? Da sociedade para o indivíduo, é esse o vetor. Enquanto o valor imaginário partiria do indivíduo para a sociedade. Então, eu explico de outra maneira. Até hoje de manhã eu usei essa metáfora, ou essa analogia, talvez. Vamos dizer que se você matasse alguém lá na Sociedade Média, lá no tempo da Idade Média, você seria excomungado porque a lei divina não permite que você mate uma outra pessoa, então você, com culpa, se sentiria mal, então você evitaria matar alguém porque você presta contas a um Deus, no caso medieval, que lá tudo olha e tudo vê e você não vai ter lugar no céu. Dito grosso modo, né? Do ponto de vista do tempo moderno, né? Do tempo do Estado democrático de direito, o que acontece é que você não mata alguém porque você vai prestar contas com essa sociedade do ponto de vista prisional e do ponto de vista jurídico. Então, o sistema jurídico vai cuidar de você nessa condição. Então, você não presta, você não vai matar alguém por isso. Mas quando a gente chega nesse momento em que essa face, digamos, simbólica da existência, ela é declinada, você fica como se tivesse a céu aberto. E aí você imaginariza essas relações. Você, então, você hoje está habilitado a poder matar o outro a partir dos seus impulsos individuais. Quer dizer, isso pode acontecer hoje, vem acontecendo, né? E, sobretudo, esse retorno, porque o imaginário ele não tem força suficiente para recobrir o real. Né? O real, quando a gente fala, é isso, é essa ordem do acontecimento que nos perpassa e que não tem representação, quer dizer, ele não consegue ser representado. O real não é simplesmente a realidade, o real é justamente a força tracionada, traumática, vai dizer Freud, de algo que acontece que não tem explicação para acontecer. Então, a violência, a agressividade, os ódios liberados, etc., eles vêm com essa virulência do real, que o imaginário não consegue antepor como uma lei, seja divina ou dos homens, conseguiria pela via simbólica. Bem, mas tem uma coisa que a prevalência do imaginário fez acontecer. A prevalência do imaginário permitiu que as lutas se multiplicassem, que as lutas que estavam condensadas a algumas lutas vetorizadas e enormemente convergidas
ao longo do século XX, elas se multiplicassem, elas se ramificassem. Então, a prevalência do imaginário também vai fazer uma multiplicação, inclusive dos modos de existência contra uma dominação, e esse modo de existência contra a dominação se dispersaram, né, esses modos. Então, a gente não apresenta um vetor ainda propriamente. O que eu quero dizer com isso? Então, provavelmente, muito em razão de partirem, né, da primazia de um imaginário, ou de um eu imaginário, que a Elizabeth Rodinesco, uma historiadora da psicanálise, vai chamar de eu soberano, e que o André Favacho aqui vai fazer um nome muito interessante, que é o eu sensível. Quer dizer, esse eu sensível, esse eu imaginário, esse eu soberano, exposto, né, na sua dor, na sua falta, no seu desamparo, na sua exclusão quase individual, ele então começa a formar pequenas lutas, pequenos grupos, pequenos lugares identitários onde ele pode se expressar. Então, as lutas não partem mais, ou tanto mais, né? Elas não vão partir mais de uma sociedade simbólica, racional, com ideais republicanos, instituídos numa moral eurocêntrica, uma moral que está em franco descenso hoje, né? Está se esgotando, evidentemente. Então, essa moral eurocêntrica ela vai se esvaindo, porque vai surgindo, ou vão surgindo essas lutas multifacetadas. A gente tem que entender, talvez, que essa é uma lógica, um modo de existência da pós-modernidade, que, inclusive, não quer mais tanto esse modelo europeu, né, eurocêntrico da racionalidade como causa, né? Então, a gente entende que o mundo está pluralizado, ele pluralizou-se, ele se transformou radicalmente, e nós temos agora uma certa diversidade do eu. Então, esse eu soberano, esse eu imaginário, esse eu sensível, ele se multiplica como eu preto, eu pobre, eu trans, eu queer, eu mulher, eu deficiente, eu louco, eu índio, eu vegano, eu suburbano, eu periférico. Ou seja, as dores do eu vão se multiplicando. Estou usando dor, que é um termo que o André usa, que eu gosto muito, mas é esse desamparo, essa exclusão, essa experiência de exclusão vai se multiplicando, e eu vou anunciando isso sob a forma de um eu soberano. Bom, isso seria excelente, quer dizer, os eus, né, os diferentes eu, eles vão se posicionando na vida, mas isso gera um problema e uma solução, porque é um sintoma social da nossa sociedade pós-moderna. E como todo sintoma social, tem sempre uma face de problema, restrição, e uma face de gozo. Qual seria o problema? Bem, o problema, essencialmente, para nós, talvez seja uma certa deriva ou uma certa dispersão identitária, com base não na luta utópica, não numa luta coletiva, não numa luta massiva, vetorizada, que se quis, né, enquanto utopia, por um mundo melhor, né, contra uma sociedade opressiva, né, repressiva, opressiva, do século XIX e XX, né? E sim, nós estamos criando uma espécie de comunitarismos, diríamos, né? Uma espécie de comunitarismos, de microcoletivos que se desdobram sobre si mesmos, né? E até aí está tudo ótimo, está tudo fundamental, quer dizer, micro-universos que vai se desdobrar sobre si mesmos, no sentido de entenderem as suas dores, as suas faltas, as suas exclusões, etc. Os sujeitos aí, eles se protegem e eles se vigiam, né? Nesses coletivos concêntricos, né? Microfísicos, sobrepostos, mas aí, em certos casos, e é isso que nós vamos discutir, podendo chegar a promover aquilo que eles combatem, um certo racismo comunitarista. Quer dizer, esse pode ser um problema. Nós vamos multiplicando as lutas, nós vamos desdobrando essas lutas sobre as nossas próprias dores, e a gente pode, nesse universo, criar racismo contra nós mesmos, né? Um grupo contra o outro, um microgrupo contra um outro microgrupo, nesse coletivismo, nesse comunitarismo, né?
Mas, claro, ao mesmo tempo é uma solução, né? Como todo sintoma social é uma solução. Solução em que sentido? Porque, na verdade, talvez, com isso, a gente viabiliza um enorme contingente de excluídos que não precisam mais se adaptar ou mimetizar suas diferenças, suas dores, suas faltas, para forçosamente ocupar espaço nos grupos utópicos generalizantes. Vamos dar um exemplo: movimento negro, ou feminista, ou político ideológico, etc. Né? Vamos imaginar, eu sou um sujeito trans, e aí eu precisava dissolver a minha condição trans numa luta utópica maior. Então, eu me aproximo do movimento feminista, elejo a bandeira da ideologia feminista e aproximo desse movimento e ali me dissolvo em prol de uma causa maior, que é a utopia da libertação da mulher. Então, nesse sentido, quer dizer, as microsoluções, os comunitarismos, permitiram que esses sujeitos não precisassem dissolver as suas diferenças nesse universo maior de lutas utópicas. Espero que tenha ficado claro isso. Bem, e ao mesmo tempo, nós estamos promovendo, claro, a afirmação das subjetividades do nosso tempo e lugar, né? Do nosso tempo e lugar multifacetada que de identidades fluidas, intercambiáveis, ou o que a gente chama de interseccionalidade. Quer dizer, as interseccionalidades estão na ordem do dia, no sentido de se afirmarem. Né? Isso é realmente algo novo e fundamental para a nossa existência hoje. Assim como as lutas feministas que findaram o século XIX e atravessaram o XX, ou as lutas raciais ou dos direitos civis, que explodiram na primeira metade do XX, também o atravessaram, né? Nós temos aí, hoje, as lutas que sucederam-se a essas, as interseccionalidades, as lutas sexuais, de gêneros, as lutas juvenis, né, de 60 e 70, as lutas políticas, as ambientais, fundamentais que se pense, aos povos originários, a decolonialidade, no caso nosso do Sul. Né? Nós temos isso tudo acontecendo. E aí a gente pergunta, e a psicanálise em relação a isso? Bem, eu diria que talvez a psicanálise esteja também um tanto à deriva, assim como a subjetividade está, ela estaria um tanto à deriva para entender a subjetividade do nosso tempo. Ela já foi protagonista, a gente sabe que ela já foi protagonista dos movimentos antissemitistas, das antiditaduras, dos antimanicomiais, das questões da deficiência, enfim, ela já foi protagonista, mas é como se hoje ela tivesse um pouco órfã, eu diria, ou renegada por tantos saberes, e aí a psicanálise parece que ela é coadjuvante dos atores políticos e sociais que estão hoje vigentes, mas não necessariamente a protagonista ou uma das protagonistas. Aí eu faço essa pergunta para nós mesmos, assim, nós estaríamos à altura do nosso tempo? Nós estaríamos à altura da subjetividade do nosso tempo? Né? Como escutar a pele, escutar o queer, escutar o decolonial, escutar o estranho, como ela sempre advogou fazê-lo, né? Como escutar a pele, o queer, o estranho, o decolonial, seja quem for, sem ser retraumatizante, né? sem convocar de novo algo da ordem da normalização. Claro que a gente vem fazendo isso. Eu vejo claramente um fôlego vindo, ou pelo menos algum nuance vindo no nosso esquema de pensamento, a partir, sim, da manutenção em favor da inclusão social. Eu vejo que isso continua sendo uma bandeira bastante forte da psicanálise do nosso tempo. Já vinha ali nos anos 2000, isso se alonga, mas eu vejo muito agora a psicanálise, sobretudo aqui no Sul, mas também no hemisfério norte, mas sobretudo no hemisfério sul, a psicanálise voltando para as questões das lutas raciais. Isso eu acho que está muito vigente. As questões das lutas raciais, sobretudo num viés decolonizador. Vocês sabem bem que o viés decolonizador é essa expressão que não diz necessariamente da anticolonização, nem da descolonização, nem da recolonização.
É como se você criasse uma epistemologia, chamada epistemologia do Sul, né? No sentido de criar uma novidade ou uma outra coisa com isso que a gente vive, que a gente viveu enquanto colonizados e que hoje não é mais. Nesse sentido, a psicanálise voltou muito a atenção para autores fundamentais ali do meio do século, como Frantz Fanon, por exemplo, e vem instituindo algumas modalidades de pensamento a partir da ideia da questão das lutas das raças. E aí é interessante que eu passei para vocês um site com vários textos de autores que estão reunidos, eu inclusive, estamos reunidos ali nessas edições da N-1, que são textos relâmpagos sobre uma psicanálise numa condição decolonial, né? Uma psicanálise praticada no Sul. Talvez a gente tenha algo dessa ordem na antropofagia cultural brasileira, nascida lá na modernidade, lá no modernismo brasileiro, e depois vindo para as artes e culminando até a Tropicália, né? Que é essa ideia de digerir o que vem de fora e fazer outra coisa a partir dos nossos traços. Como isso pode acontecer, gente? Eu vou dar uns pequenos exemplos para a gente ir já encerrando. Veja, eu tive agora numa banca, recentemente, de uma aluna do Pedro Castilho, chamada Ana Paula Geraldo. Ela escreveu sobre juventudes LGBTQIA+, e resistências. Juventudes LGBTQIA+, e resistências. E ela fez grupos de conversação. Ela fez grupos de conversação com os LGBTQIA+, os sujeitos, do CELOS, né, que é aquele grupo aqui de Belo Horizonte, inclusive responsável pela parada gay, e é um grupo bastante militante pela causa da resistência LGBTQIA+. E escutando esses sujeitos, né, eles estavam em conversações em várias sessões, e escutando esses sujeitos, num determinado momento, um desses sujeitos vai dizer assim: sabe, eu acho que a gente está virando gay unicórnio. Gay unicórnio. Que seria isso, né? A gente não seria mais resistência, né? A gente estaria assimilado. O gay unicórnio no seguinte sentido: você continua sendo estranho, um objeto estranho, um cavalinho com chifre, mas você é um objeto fofinho, você é um objeto querido, você é um objeto assimilado pela sociedade. E aí ele perguntou, mas a conversação não deu caminho para isso, mas é esse o papel da psicanálise, é dar sentido para a gente ressignificar justamente uma fala como essa, quando o sujeito fala, eu acho que a gente virou gay unicórnio, e a gente explorar isso propriamente na fala desse sujeito, para mostrar, então, a outra face de um grupo de resistência que talvez esteja sendo assimilado mais do que propriamente resistindo, né? Assim também nós temos um trabalho longo, Gilmar conhece bem e outras pessoas aqui, no TJ, né, com os adolescentes delinquentes, eu dei um exemplo no início, no sentido de criar política, de fazer supervisão clínica, de fazer espaços de fala, de construir espaços de fala para que o sujeito, para aqueles adolescentes possam se exprimir, possam se expressar de maneira bastante própria, para eles poderem se inscreverem na história deles. Então é nesses momentos, por exemplo, de conversação, que o sujeito vai dizer que ele não gosta de ser preto. E isso virá um debate no próprio grupo em que ele está inserido, no contexto em que ele está inserido. Depois eu posso também dar mais exemplos disso para vocês. E eu acho que isso tenha ajudado, ou pelo menos, eu não sei bem se eu posso chamar assim, mas a gente começa a receber mais convites, eu certamente começo a receber convites para estar em lugares na Europa para a gente falar sobre isso, sobre essa prática que a gente faz em termos de psicanálise decolonial aqui no Hemisfério Sul, para falar lá na Europa. Então, lá na França e na Espanha, eu estou sendo convidado para poder falar um pouco mais sobre isso lá, que eles querem saber mais sobre essas práticas que a gente faz aqui de uma clínica social reconfigurada, vamos dizer assim, ou uma clínica social decolonial. Eu vislumbro
que talvez a psicanálise aí vá se alinhar, ou nem vá se alinhar, mas talvez eu vislumbro que as lutas que virão no próprio futuro de vetorização de todas as outras, seja hegemonicamente as lutas raciais e as ambientais. E são lutas que talvez sejam assim porque elas não são assimiladas pelo neoliberalismo pós-moderno. As lutas raciais, porque eu acho que há alguma coisa da ordem das raças que não faz com que a gente consiga assimilar as questões das diferenças de raça ou étnicas. Então, isso é um complicador que poderia ser assimilado, assim como os LGBTQIs a mais podem ser, assim como a mulher vai poder ser, assim como outras minorias vão poder ser assimiladas pelo sistema capitalista neoliberal, mas talvez as lutas raciais continuarão sendo um problema, né? Porque o problema diz respeito não só à raça, mas essa questão cultural que cerca a raça, né? E o ambiental, que é um contraponto à própria questão neoliberal, que é sempre de exploração, exploração, exploração e consumo, consumo, consumo. E uma hora nós vamos ter que dar um basta a essa ideia para não consumir o planeta. Vou terminar. Então, para concluir,